Mas às vezes tem um pensamento que jogar no Brasil é fácil. Não é. É realmente uma moleza e tal, tecnicamente eu vou conseguir fazer. E ao mesmo tempo é uma pena, lógico, acabou sendo um erro, mas na hora de contratar você fala, poxa vida, naquele momento, de repente Sempre a gente... gera uma expectativa. Vai que... Lógico que passou por um colegiado ali, todo mundo falou, cara, vamos acreditar nele. Não tá velho de idade, né? Então aqui no Brasil, com esse talento deve jogar. E chegou junto ali com o Lucas, né? Poxa vida, o negócio pode se juntar com o outro. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Primeira notícia do São Paulo, hein? Rames Rodrigues não joga mais pelo São Paulo, né? Algo que já era muito previsto, algo que se desenhava para esse fim. Rames Rodrigues, né? Para muita gente, um dos melhores jogadores aí da última edição da Copa América, assinou uma rescisão de contrato. O São Paulo não será obrigado, então, a pagar uma boa parte aí do que precisaria até o final desse vínculo que tinha com o jogador. Ele sai com 22 jogos pelo clube, 22 jogos e 2 gols marcados. Foi uma passagem relâmpago e pífia, né, do Rames Rodrigues pelo São Paulo Futebol Clube. A gente até conversava aqui na chegada dele, né, apesar de não imaginar que ele fosse dar certo desde o princípio, porque é um jogador que tem se mostrado improdutivo nos clubes pelos quais ele passou nos últimos anos, desde o Everton, né, quando ele teve lampejos de bom futebol, ele nunca mais conseguiu jogar no nível que todo mundo espera dele, né? E o São Paulo contratou com a esperança de repente, dar nova vida ao Rames, e não conseguiu. Ele só consegue jogar pela seleção colombiana. O torcedor ficou na expectativa também de vê-lo, né? De repente, será que ele não renasce no São Paulo depois da boa exibição lá nos Estados Unidos? Outros já tiveram essa expectativa recentemente. Exato. Né? Então, acho que é o caminho mais correto. Acho que a diretoria do São Paulo agiu bem nesse momento e poupa um dinheiro importante aí, vai deixar de pagá-lo. Vamos lá. Assim, me parece claramente um jogador com bastante talento, mas com uma forma de jogar hoje que exige que um time se molde em torno dele. E durante ele exigiu um tipo de adaptação que durante a passagem dele, nenhum dos treinadores que por lá passaram ou estiveram dispostos a fazer, ou entenderam que ele, nos treinamentos, os convencesse de que valia a pena mexer numa estrutura, desde a parte final do ano passado, quando o São Paulo focava em Copas, principalmente. Encontrou ali um molde de time que teve funcionamento. Então nenhum dos treinadores desde o Dorival naquele momento até agora entendeu que valia a pena mexer muito nessa estrutura para adaptar o Rames, para fazer algo em torno do Rames, porque talvez representasse deixar desconfortáveis outros jogadores que estavam à vontade dentro dessa estrutura. E que estão adaptados, estão rendendo, né? Isso. E que nos treinamentos provavelmente mostrassem mais do que o Rames. O fato é que nesse ponto não aconteceu. Mas para mim o fundamental o retrato, primeiro assim, óbvio que não valeu a pena, né? Claro. São poucos jogos, são poucas participações efetivas em momentos importantes que o São Paulo teve nesse período, e uma quantidade de dinheiro importante num clube que não nada propriamente em dinheiro nesse momento da sua história. Embora não tenha havido pagamento de multa rescisória contra o clube. Tem luvas diluídas ao longo, exatamente. Tem salários que não são baixos e luvas diluídas nesse processo. Parte delas o Rames, aparentemente, segundo a matéria do GE, abriu mão, mas se calcula que nesse um ano um gasto próximo de 15 milhões de reais, o que dá em média mais de 1 milhão por mês. Né? Então, nesse ponto, óbvio que não valeu a pena. Mas o que me chama a atenção é a desconexão entre quem contrata e o projeto esportivo do clube. Porque se você vai atrás de um jogador com características peculiares, que exige uma adaptação, qual é a característica do seu elenco, o que pensa o treinador, qual é a disposição de tentar encaixar esse tipo de jogador? Parece que a grife fala mais alto na hora de trazer e de mostrar, de entregar à arquibancada um reforço de nome,
do que propriamente se pensar no encaixe desse jogador dentro de um projeto esportivo. Eu acho que tem uma questão, né? Às vezes o dirigente, ele contrata um jogador com esse nome, né? Imaginando que talvez, como outros jogadores que vieram do mercado europeu, pudessem chegar aqui e fazer a diferença. Só que há jogadores e jogadores, né? Momentos e momentos. Tem jogadores, por exemplo, o Lucas vinha jogando, né, na principal liga do mundo, era útil lá no Tottenham, é claro que tinha perdido espaço, mas participava bastante voltava dos pro jogos. clube dele, né? Voltava para casa. Voltava para o clube dele e mais, numa condição física muito diferente de um jogador como o Rames, que já estava no mercado muito periférico e já não jogava bem, não desempenhava há bastante tempo. Então, há diferenças entre os momentos de cada jogador quando eles vão retornar ao Brasil, né, Alex? E assim, às Ou vezes, no caso do Rames, vir ao Brasil porque nunca jogou aqui. mas às vezes tem o pensamento que jogar no Brasil é fácil. Não é. É realmente uma moleza e tal, tecnicamente eu vou conseguir fazer. E ao mesmo tempo é uma pena, lógico, acabou sendo um erro, mas na hora de contratar você fala, poxa vida, naquele momento, de repente Sempre a gente... gera uma expectativa. Vai que... Lógico que passou por um colegiado ali, todo mundo falou, cara, vamos acreditar nele. Não tá velho de idade, Não. né? Então aqui no Brasil, com esse talento deve jogar. E chegou junto ali com o Lucas, né? Poxa vida, um negócio pode se juntar com o outro. De repente, conversando com ele, ouviu esse sentimento. Só que na prática, logo de cara, o Dorival percebeu que não ia dar para aquele momento, até porque ele tinha que fazer uma escolha dos dois vindo de fora. O Lucas já mostrou muito mais coisas do que, de repente, ele. E ali eu acho que começou já a perder um pouco dessa bateria dele. E ele não está na fase da vida dele, parece que ele quer brigar com isso. Porque às vezes a gente fica de fora, mas você quer mostrar para o treinador que ele está errado. E parece que em momento nenhum quase aconteceu isso. Mas a vida tem que seguir, porque também esses 15 milhões é uma pena, lógico. Naturalmente é dinheiro pra caramba. Mas para um jogador desse jeito, lógico, é uma aposta que vai ter um custo. Infelizmente não deu certo. A gente não pôde assistir, nem o São Paulo poder comemorar isso. Mas eu acho que termina também, interrompe numa maneira, até do lado dele, um pouco mais de falar, poxa vida, não vai ter multa, vamos se enquadrar aqui. E ele segue a vida dele do São Paulo, até porque o Zubeldia, desde que chegou, já falou que não queria ele. Isso. E não seria a Copa América, aquilo que ele fez na Copa América iria mudar. A sensação que os dois lados estão satisfeitos com a ruptura é o retrato do que foi a passada. Parece que era o caminho, né? A minha curiosidade agora é qual é o mercado que vai se abrir para o Rames, né? Qual será o destino, qual será o clube que vai abrir a porta para um jogador que não rende há muito tempo, talvez iludido com uma Vamos ver o efeito Copa América no mercado. Exato, com uma Copa América. E é o que vai poder ainda tirar um pouco dessa dúvida que ele acabou colocando, nesse estigma com ele, essa marca. A Copa América vai poder ajudar um pouco, mas tem muitos clubes dos bons que não vão acabar apostando. Não, eu acho que é mercado periférico aí, time pequeno. Não vai ter um emprego daquele desejado pelo jogador, né? Acho que é um mercado... Jogar num nível grande, a camisa pesada. Não, camisa pesada não imagina. Vamos dar uma olhada, por falar em camisa pesada, vamos dar uma olhada na provável escalação do São Paulo para esse jogo contra o Flamengo, né? Vale lembrar que os times têm compromissos pela Copa do Brasil no meio da semana, o que atrapalha um pouco o andamento e o bom andamento do Campeonato Brasileiro, porque às vezes atrapalhar, mas atrapalha. Exato. Mas é a nossa realidade, infelizmente. Então o provável time deve ser esse aí, ó, com o Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Wellington Rato ou Eric na ponta direita, suspenso. Lembrando que o Luciano está suspenso, né? Não joga essa partida. Ferreirinha na ponta esquerda e o Caleri no ataque. Esse o provável São Paulo, né? Então o São Paulo tem de volta o Lucas, né? O Lucas não jogou contra o Fortaleza. Por trás do Caleri, porque é o lado direito. A posição mais natural, né? Ele ocupa a vaga, a posição, a função do Luciano. E o lado direito fica aí entre Rato e Eric, escolha de duas características diferentes, né? Acho que é capaz de pender para o Eric, né? Porque o Eric entrou muito bem no último jogo, fez diferença, né? Então, se a gente avaliar o momento, se for esse o critério, talvez ele ganhe a preferência. Né? O Zubeldia tem dado minutos aos dois, né? Em alguns momentos, mas o Eric entrou bem no meio da semana. O Rato não voltou ao nível normal dele, né? Depois da lesão que teve, ficou bastante tempo afastado. Ele não conseguiu ainda retomar aquele ritmo. É o perfil de jogador que parece que precisa estar realmente ali para a máquina estar funcionando, ele vai precisar de mais tempo. Às vezes pode ser isso a escolha pelo Eric, por causa de estar, às vezes, num ritmo mais... Ainda mais para um jogo desse, apesar que o Eric ele vai bem, de repente vai mal, né? Não gera aquela certeza, mas pela intensidade até que vem, não sei se vai jogar Ayrton Lucas ou o que vai acabar fazendo,
acaba sendo importante para esse momento do jogo. São Paulo tem a situação, nessa parte específica do calendário, um pouco mais controlada nesse momento, né? Porque teve o Goiás, que tecnicamente é abaixo, construiu uma vantagem no primeiro jogo, que dá para administrar. Mas será que... Não tem nada garantido, óbvio, mas o São Paulo já tinha o preço que o Flamengo se dispõe a pagar amanhã. O São Paulo, de certa forma, pagou contra o Fortaleza antes da Copa do Brasil, então ele já tirou os jogadores, alguns jogaram menos minutos no jogo, já administrou naquele jogo, especialmente na escalação inicial. Então, parece que, do ponto de vista físico, o São Paulo vai com uma força máxima e vai com um time que ele pode usar bem nesse fim de semana, porque andou administrando.